Vamos falar aqui os prováveis times de Flamengo e Vasco. Vasco, a gente conseguiu apurar qual foi o time, trouxemos no último vídeo os desfalques importantes. E ontem, no vídeo de ontem, quando a pessoa estava me ligando, que eu falei assim, escreve porque eu estou ao vivo, a pessoa na verdade queria me passar o time do Vasco. E aí quando eu liguei para ele depois de ter subido o vídeo, falei, no próximo vídeo eu comento então, mas soltei nas outras redes sociais. Vamos falar também do provável Flamengo, Ayrton, Lucas e Juninho estão fora, qual deve ser o provável time. Vamos falar também de TJD, porque o gancho será pesado para jogadores de Flamengo e Botafogo. E para mim estão cometendo uma grande injustiça com o Gerson. O Gerson não era nem para ser expulso, quanto mais punido em jogos. Em jogos, o TJD, é isso mesmo que vocês estão ouvindo, o TJD denunciou 4 jogadores naquela confusão entre Flamengo e Botafogo no último clássico. 2 do Flamengo e 2 do Botafogo, e a punição pode chegar a 24 jogos. Já a gente vai explicar para vocês isso tudo e muito mais no vídeo de agora, mas antes queria pedir para você se inscrever no canal, dar o like no vídeo, ativar a notificação, compartilhar o vídeo com os amigos, com as amigas, e assim o canal vai subindo, igual Felipe Luiz no comando do Flamengo. O Flamengo está voando. Então vamos para as informações. Antes vamos falar de Flamengo e Botafogo, porque como eu disse na minha introdução, o TJD denunciou 4 jogadores, 2 do Flamengo, 2 do Botafogo. Cleiton, zagueiro do Flamengo, Barbosa, zagueiro do Botafogo. Foram enquadrados no artigo 254, hífen A. A pena será de suspensão de 8 a 24 jogos. Gerson foi enquadrado no artigo 250. A pena é de suspensão de 1 a 3 jogos. Alex Telles foi enquadrado no artigo 243, hífen F. A pena inclui multa entre R$ 100 e R$ 100 mil, além de suspensão de 1 a 6 jogos. Muita gente vai falar assim, mas o Alex Telles não aparece na confusão. É porque o delegado do jogo, Marcos Vinícius de Abreu Trindade, escreveu um relatório e citou o lateral esquerdo Alex Telles do Botafogo na segunda parte da confusão. Naquele momento que os jogadores do Botafogo estavam ali na entrada do vestiário esperando os jogadores do Flamengo. Segundo o delegado da partida, o Alex Telles gritava e disse o seguinte: vamos ficar aqui, vamos esperar eles, não vamos sair daqui, vamos esperar eles. Vai se... Você não viu o que o jogador deles fez? Aí você não faz nada. Então, segundo o delegado da partida, foi isso que o Alex Telles fez. E aí o julgamento será no dia 19 de fevereiro, na próxima quarta-feira, às 2 horas da tarde. Muita gente falando, o Alex Telles ser punido. Não é... Gente, não é nenhum absurdo. Isso aqui que o delegado relatou, gente, isso não é bagunça não. Isso não é bagunça não. Ficar esperando os outros jogadores para arrumar confusão. E o Gerson, a gente pôde ver nas imagens, não fez nada. Não fez nada. Ele apenas tirou o Barbosa de cima do Bruno Henrique. Só. E só. A expulsão dele, para mim, já é uma injustiça. Ele ser punido de 1 a 3 jogos é mais absurdo ainda. Seria uma injustiça. É você contemplar o agressor, no caso. Absurdo, absurdo. O Gerson não tem que ser punido. Eu tenho certeza que o departamento jurídico do Flamengo vai conseguir tirar o Gerson dessa. Agora, Cleiton e Barbosa, amigo, é pena pesada, porque o que eles fizeram, o Cleiton, eu sei, foi ajudar o Bruno Henrique, mas deu um soco na cara do companheiro de trabalho, e o Barbosa fez tudo que fez, começou isso tudo aí, e além disso tentou dar um soco em Bruno Henrique. Se tivesse acertado, também seria um problema sério. Vamos falar agora de futebol, campo e bola, porque os amigos lá do @Noite de Copa trouxeram um dado aqui, cara, bem maneiro, tá? Sobre o Flamengo. O Flamengo acumula uma sequência de 18 jogos seguidos sem sofrer gols no Campeonato Carioca com o elenco principal, o elenco profissional. No total, a equipe saiu de campo sem ser vazada em 20 dos últimos 24 jogos no estadual. Cara, maneiro demais isso aqui. Maneiro demais. E pelo que eu li aí nas redes sociais, nos últimos 20 jogos entre Flamengo e Vasco, o Vasco só venceu 2. Cara, absurdo. E vou te falar, tem tudo para ter mais uma vitória do Flamengo. Se a gente for parar e analisar aqui os prováveis times, tudo para o Flamengo ser favorito. Primeiro, o Vasco vai com o time principal, mas a gente pode ver diante do Sampaio Corrêa, o Vasco
muito abaixo, tecnicamente, taticamente, um time que ainda está em construção. O Carille ainda busca a melhor, como que eu posso dizer, a melhor versão do Vasco da Gama. Já o Flamengo, seja com time titular, time reserva, time mesclado, alternativo, tem um repertório tático. Você vê um trabalho muito bem feito. Um Felipe Luiz que entende muito de futebol e tem uma matéria-prima à disposição dele que é sensacional. É por isso que eu falo que quando ele vira nas câmeras e diz: se esse time não jogar, a culpa é minha, isso não é soberba. Não é soberba, é a verdade, é a realidade. O elenco do Flamengo hoje é o melhor elenco do futebol brasileiro. Estamos falando de um Danilo, que estava na Juventus até 15 dias atrás. Chegou ao futebol brasileiro, você vê que parece que ele está aqui há muito tempo, joga muita bola. O Alexandre está lesionado, tem o Ayrton Lucas. Não tem o Ayrton Lucas, tem o Varela, que faz muito bem o papel na lateral esquerda. Mas eu quero mudar o esquema, botar 3 zagueiros. Ele vai ter 3 zagueiros à disposição dele. Ele tem o melhor elenco. Gente, no ataque, Cebolinha reserva, Luiz Araújo reserva. É absurdo, é absurdo. O elenco do Flamengo é um absurdo. E antes de falar do provável time do Flamengo, vamos trazer aqui o provável Vasco, tá? Léo Jardim, um gol que eu acho, assim, baita jogador, tá? Pumita na lateral direita, o PH, o Paulo Henrique, que seria o principal jogador do Vasco da Gama, na opinião dos torcedores, nesse momento da temporada, sentiu um desconforto e nem na lista de relacionados tá. Para mim vai ser uma surpresa se ele for convocado. Ao lado, aí depois vem a dupla de zaga. João Vitor, que está muito embaixo, até outro jogo estava discutindo aí com o torcedor do Vasco. Lucas Freitas, zagueiro que não é titular. Lucas Oliveira está lesionado. E o Maurício Lemos, um zagueiro contratado junto ao Atlético Mineiro, foi relacionado pela primeira vez, fica no banco de reservas. Lucas Piton na lateral esquerda, eu considero muito bom jogador. Lucas Piton, uma das armas do Vasco é o cruzamento do Piton para o Verratti. E aí o meio de campo, Matheus Carvalho, vulgo Cocão, Hugo Moura, aquele mesmo cria do Flamengo, e Tietê. E Coutinho sendo o responsável pela armação das jogadas. A dupla de ataque, Zucarello, que é uma joia do Vasco, que eles têm aí, e o Verratti, repito, que é um baita centroavante, carrega o setor ofensivo do Vasco nas costas. Faz muito gol, muito bom cabeceador. Inclusive, a principal jogada do Vasco, já há muito tempo, cruzamento de Piton para o Verratti fazer gol de cabeça. Eu tenho certeza que o Felipe Luiz vem estudando o time do Vasco e ele vai tentar neutralizar essa arma do Vasco da Gama, não tem dúvidas. Eu espero um Vasco extremamente fechado, um ferrolho porque vai jogar lá Fábio Carille. É assim que ele joga, é tipo de jogo que ele gosta mesmo, chegar, entre aspas, como o inferior da jogada, da partida, e tentar tirar proveito disso. Eu acho que vai ser um time muito fechado do Vasco da Gama, muito estilo Carille de ser. No Flamengo, Ayrton Lucas e Juninho estão fora, como vocês já sabiam. Um provável time tem aí Rossi, Wesley, Danilo ou João Vitor, Léo Pereira, Varela na lateral esquerda novamente. Pulgar, Alan ou Everton Araújo, Luiz Araújo ou Matheus Gonçalves e a trinca ofensiva Michael, Plata e Bruno Henrique. Gente, é um timaço, independentemente de quem entrar em campo. Repito, o Flamengo é amplo favorito. Não é soberba isso, não é achar que o Flamengo vai ganhar tudo. O Flamengo pode até não jogar bem, mas ganhar do Flamengo vai ser muito difícil. Vídeo o que aconteceu contra o Fluminense. O Flamengo jogou muito mal, gente. Muito mal. E mesmo jogando muito mal, foi quem quase fez o gol. Foi quem mais chegou mais perto de fazer o gol. Que foi a cabeçada do Cebolinha no fim do jogo e uma defesaça do Fábio. Então eu considero o Flamengo favorito. Eu gosto de arriscar meus palpites aí, meus placares. 2-0 Flamengo. E vocês? Para mim, 2-0 Flamengo. E para vocês? Quero palpite? Podem comentar à vontade. O clássico entre Flamengo e Botafogo já ficou para trás no placar, mas fora de campo a polêmica continua pegando fogo. Depois de toda a confusão generalizada que marcou o final do jogo, o zagueiro Alexander Barbosa finalmente se manifestou sobre a briga que resultou em sua expulsão, e até na perda de um dente. E ele não economizou palavras. O que ele disse? Como os jogadores do Flamengo responderam? E qual pode ser o próximo capítulo dessa rivalidade? Se liga, porque a gente vai contar tudo nesse vídeo. Mas antes, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade do Mengão. Agora, bora para o vídeo.
Depois de toda a confusão no Maracanã, Alexander Barbosa quebrou o silêncio. O zagueiro do Botafogo usou suas redes sociais para criticar a postura dos jogadores do Flamengo e disparou: "Quem desrespeita o escudo que eu defendo não merece o meu respeito de forma alguma." Barbosa também sugeriu que os jogadores do Flamengo jogaram a pedra e esconderam a mão, ou seja, provocaram, mas depois tentaram fugir da responsabilidade. No entanto, o zagueiro também tentou aliviar um pouco o clima, dizendo que a violência nunca será o melhor caminho. Mas a frase veio depois de deixar claro que não tem respeito por alguns jogadores rubro-negros. Vale lembrar que Barbosa foi um dos principais envolvidos na confusão que terminou em socos, empurrões e 3 expulsões. O zagueiro botafoguense foi o pivô da briga ao provocar Bruno Henrique, o que levou Cleiton a partir para cima e acertar um soco nele. O resultado: dente quebrado e expulsão para os dois lados. O técnico Felipe Luiz não quis dar muito ibope para a confusão, mas confirmou que a treta começou por culpa de um jogador do Botafogo. O que escutei foi que um jogador do Botafogo tentou agredir o Bruno Henrique, e o Cleiton acabou indo em defesa dele. É um jogo tenso, um clássico, sempre tem polêmica, mas quero que falem da nossa vitória dentro de campo. Já o zagueiro Léo Ortiz não economizou palavras contra Barbosa. Depois de marcar o gol da vitória do Mengão, ele detonou o adversário e fez questão de expor um padrão de comportamento do defensor botafoguense. Todo jogo é a mesma coisa. O mesmo cara começa com confusão, dá pancada fora do lance, empurra, provoca, e só é punido depois dos 30, 40 minutos. Para bom entendedor, meia palavra basta. Ou seja, além da treta do último jogo, Barbosa já carrega uma fama de ser um jogador provocador e que busca confusão dentro de campo. Com a denúncia do Tribunal de Justiça Desportiva do Rio de Janeiro, TJDRJ, Cleiton, Gerson, Barbosa e Alex Telles já foram enquadrados e serão julgados no dia 19 de fevereiro. As penas podem variar entre suspensões de alguns jogos até multas pesadas. Se as punições forem duras, o Flamengo pode perder Cleiton e Gerson para os próximos confrontos, enquanto o Botafogo corre o risco de ficar sem Barbosa e Alex Telles por um bom tempo. E agora, torcedor rubro-negro, o que você acha dessa confusão toda? Barbosa tem razão em se revoltar, ou ele está apenas tentando se justificar depois de ter começado a briga? Deixa seu comentário, já solta o like e se inscreve no canal. Fica ligado porque a novela desse clássico ainda não acabou. Tamo junto e até o próximo vídeo.